Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Eu acredito que muitos de vocês já se depararam com essa notícia que saiu hoje em vários jornais de uma mulher que está sendo acusada de ter matado o namorado, que era um empresário, por meio de um brigadeiro envenenado. Vejam a torpeza da donzela. Enfim, meu foco aqui não é falar da matéria em si, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler a matéria, esse não é o objetivo aqui. Quando eu me deparei com essa matéria, eu pensei, bom, isso é apenas mais um exemplo de algo que eu já venho afirmando aqui nesse canal há anos. Ou seja, meu amigo, tanto homens quanto mulheres são seres pecaminosos, são seres caídos, capazes de atitudes bizarras e abjetas como essa. Não tenho que discutir aqui, isso é algo óbvio para mim. À luz das escrituras, tanto o homem quanto a mulher são seres pecadores e carecem então da misericórdia do Eterno. Enfim, isso é algo que eu já venho falando há anos. O fato é que um jornal que eu sigo nas redes sociais publicou essa matéria. Então o que eu fiz? Fui lá fazer um comentário nesse sentido, para que as pessoas então, sejam esclarecidas. Fui cumprir lá o meu papel profético. E aí fiz o seguinte comentário: lembrem disso, mulheres também matam. O problema não é o homem, o problema é o ser humano corrompido. Não sejam alienados por discursos ideológicos. Ou seja, meu amigo, um comentário extremamente razoável para que qualquer homem ou mulher de bom senso entenda o que é que eu estou querendo dizer aqui. É exatamente isso, porque nós hoje temos um discurso ideológico unilateral, enviesado, que diz que apenas um dos lados é cruel e maldoso, o outro é sempre bom, é sempre bonzinho, o outro lado é sempre a vítima, né? Enfim, mas senhores, não deu 5 minutos que eu tinha feito esse comentário, veio um Manginovski e deu a seguinte resposta: olha o nível. O teu discurso é ideológico, kkkkkk. Veja os números, caríssimo. E o que motivou o crime não foi ciúmes ou algo do tipo, foi ganância mesmo. Meu Deus, o que se passa na cabeça de um animalzinho de chifre desse aqui, cara? Ah não, então quer dizer que não foi ciúme, foi ganância. Então agora tá liberado. Então homens, entendam, nunca matem por ciúmes. Vocês têm que matar por ganância. Cara, você tá entendendo? O nível de obtusidade de um sujeito desse aqui, ele já tá tão dominado, no caso aqui é um mangino, provavelmente um feminista, por essa binariedade de discurso entre feminismo de um lado e machismo do outro, que ele não consegue entender e acaba relativizando a vida. Mas pior, Aí não passou muito tempo, veio uma outra aqui que com certeza leu o meu comentário, mas não me respondeu, E disse o seguinte, que ela pague pelo que fez. Mas lembrando que é apenas um caso raro, raríssimo, entre milhares de feminicídios, e os Red Pill estão usando isso para querer equalizar fatos. Mas contra dados, e infelizmente dados diários, não há mesmo argumentos. Ou seja, veja, uma outra encantadora de jumentos aqui, utilizando esse discurso binário de feminismo ou de machismo para justificar algo que está relativizando a vida. Meu filho, entenda uma coisa: todas as vezes que você relativiza a vida, seja de um homem, seja de uma mulher, de uma criança, de um idoso, de um homossexual, de um heterossexual, de um preto, de um branco, você está errado. Essa discussão é abjeta e você é parte do problema. Só que é isso que esse tipo de pessoa aqui já não consegue entender mais. Porque de um lado você tem um grupo de homens, hoje verdade seja dita, inclusive na androsfera, isso é uma crítica que eu sempre faço, que acham que todos os homens são vítimas, os homens são os bonzinhos e as mulheres são as cruéis. Meu filho, isso não é verdade. Existem homens cruéis, existem homens horríveis, homens horrendos, que fazem coisas terríveis. E do outro lado, você tem mulheres dizendo que não, as mulheres são sempre as vítimas, as mulheres são sempre as boazinhas e os homens são os potenciais, violadores e tal. Ou seja, dois discursos idiotas à luz das escrituras que não levam em consideração, meu filho, que ambos são torpes, ambos são corrompidos. Eu concordo que hoje as mulheres, com o auxílio do Estado, tenham realmente mergulhado num paradigma de violação da masculinidade, de agressão aos homens, de marginalização da masculinidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso e eu falo muito aqui no canal sobre isso. E a Red Pill é importante por isso, porque ela abre os olhos dos homens para essa realidade. Agora o problema também é que tem muito sujeito que fica enviesado e não consegue enxergar que existem homens maus, existem homens cruéis. Então isso é um fato que essas pessoas não conseguem enxergar, porque elas já estão tão mergulhadas numa binariedade que elas são incapazes de raciocinar sem
essa mente militante. Sem contar que esse argumento aqui de que, vejam os dados diários, ele é um argumento altamente questionável. Eu já apontei outras vezes aqui um estudo que indica estatisticamente que, em números absolutos, os homens morrem mais, inclusive, do que as mulheres no ambiente doméstico, vítima de suas companheiras. A diferença é que o homem, quando vai lá e faz, primeiro, a mídia já estampa logo, né? Um absurdo, feminicídio e tal, e o homem faz diretamente. Geralmente é mais forte fisicamente, né? Eu sei que os menines, né, os todes, não gostam de ouvir isso, então o homem vai lá e realmente ele é agressivo diretamente, bate, enfim, violenta, mata. Agora a mulher, ela se vale de outros mecanismos, meus filhos. Por exemplo, como um brigadeiro envenenado, ou é uma jantinha especial que foi feita ali, que coloca um pouquinho, né, de chumbinho, ou é um suco, enfim, ou então a mulher se vale de um outro homem. Isso é muito comum. Quando você vai ver, várias investigações acabam apontando que as amadas muitas vezes estão envolvidas em crimes passionais também, só que o homem não foi vítima dela diretamente, então isso não entra nas estatísticas. Agora vejam, esse discurso de que mais homens podem morrer inclusive do que mulheres, não, no ambiente doméstico, né, não interessa a essa narrativa aqui, você tá entendendo? Porque a narrativa de uma mulher como essa, não, as mulheres são sempre as vítimas, as boazinhas, ela não admite que uma mulher possa fazer um negócio desse aqui. Mas eu insisto, isso é uma visão torpe de alguém que está cega pela ideologia. Isso também vale para muitos homens, como eu acabei de falar. À luz das escrituras, ambos estão condenados. E ou você se volta para o Eterno e para a misericórdia dele e busca ser um ser humano melhor, evoluir espiritualmente, ou você vai ser um homem ou uma mulher cruel, capaz de fazer esse tipo de coisa aqui. Mas isso as pessoas não conseguem enxergar. Esse mês, por acaso, eu estou relendo, né, alguns profetas da Taná, especificamente Yeshayahu, Irmiyahu e Yehezkel, né, que seria aí Isaías, Jeremias e Ezequiel. E você lê, você fica impressionado como eles exortavam, eles profetizavam, exortavam aquele povo e o povo não se corrigia. Você fala, meu Deus, mas era tão simples o povo voltar para o caminho certo, voltar para o Eterno e a sociedade não colapsaria, eles não seriam invadidos. E o povo simplesmente ignorava. Mas, meu amigo, vendo a nossa sociedade atual, nós vamos pro buraco do mesmo jeito, porque as pessoas são incapazes de pensar de forma minimamente restaurativa. Vejam, ficam relativizando a vida. Mais isso, mais aquilo. Meu amigo, insisto, se você relativiza a vida, tu já tá errado, tu é parte do problema. Eu não celebro a morte nem de bandido. Duarte, mas o bandido tava assaltando meu filho. Eu não celebro a morte de ninguém. Infelizmente, o bandido se colocou numa situação que viabilizou ali a morte dele naquele momento, infelizmente. Agora, eu não vou ficar celebrando. É um pessoal muito obtuso, meu filho. Então, eu estou aqui profetizando o porquê que nós vamos colapsar, o porquê que o Eterno está entregando essa geração a sua destruição, porque homens e mulheres já estão num nível de ódio recíproco tão grande que não conseguem ter um mínimo de empatia. Se é uma mulher que morre, mais. Se é um homem que morre, mais. Então, meus filhos, vamos todo mundo pro cativeiro mesmo, muita gente vai ser morta e acabou, não tem o que fazer, porque, meu Deus do céu, um comentário que você tem que fazer minimamente razoável, vem um animalzinho de chifre ou então uma encantadora de jumentos com argumentos estúpidos. Então, sinceramente, estou aqui fazendo o meu papel de profeta. Duarte, muitos profetas também morreram. Meu filho, o viver para mim é uma chia e se eu tiver que morrer para mim é lucro. Então, o importante é fazer parte do remanescente, porque olha, sinceramente, meu amigo, é daqui para pior. Enfim, né? Uma notícia triste, uma notícia trágica, mas nenhuma novidade para quem realmente conhece as escrituras. Homens e mulheres são pecadores e nessa condição são, assim, né, capazes de fazer atitudes terríveis como essa aqui. E como eu sempre digo nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.